Tenor, Paulo. Outro dia eu vi uma propaganda de tenores. Aí eu falei, será que o irmão Paulo está aí no meio desses cantores? Amém, graças a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Amém. Amado Deus, Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, cientes da nossa necessidade de sermos alimentados pela Tua palavra, de sermos cheios pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de crescimento espiritual, no combate que devemos travar contra o mundo, Satanás, do nosso eu. Oramos, Senhor, para que haja uma manifestação do Teu poder nessa noite, pois temos aprendido na Tua palavra e nos alegramos que o Senhor se manifesta em lugares simples, como que nós estamos hoje, entre poucas pessoas. O Senhor fala palavras profundas e maravilhosas, pois o Senhor não liga para a plateia, para grandes plateias, mas o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que sejamos achados nesta noite assim, Senhor, como a mulher samaritana, possamos ouvir a Tua voz, mesmo quando o nosso pecado é revelado, nós possamos nos alegrar com a presença do Deus bendito, que encarnou, se manifestou e nos salvou da Sua própria vida. Ó Senhor, que a Tua luz lance fora qualquer espírito obscuro que tenta nos levar de volta para as trevas. Não permita, Senhor, que a nossa mente seja assaltada, que o nosso coração se esfrie, mas que a manifestação do Teu poder, Senhor, mantenha a nossa mente sempre renovada pela Tua palavra, que tenhamos constantemente o nosso coração aquecido, Senhor, pelo Santo Espírito, e que possamos andar nos Teus passos, Senhor Jesus, pois se afirmamos estar em Ti, devemos andar como o Senhor andou. Não nos deixa, Senhor, ser enganados, mas que a Tua verdade reine nos nossos pensamentos e se manifeste por meio das nossas ações, Senhor. Obrigado pelo encontro de hoje, obrigado pela vida de cada irmão e irmã, por essa alegria que usufruímos, por esse amor fraternal que o Senhor nos uniu. Nos ajuda a valorizar, Senhor, todas essas dádivas que o mundo não conhece, mas que o Senhor nos deu a conhecer. Nos ajuda a valorizar, Senhor, a cuidar da nossa família na fé e a trabalhar, Senhor, para a propagação do Teu reino, pois para isso fomos chamados como embaixadores de Cristo. Por isso nos ajuda, Senhor, nessa noite, a ouvir a Tua voz, a receber a Tua semente e a dar o fruto que o Senhor tanto espera de cada um de nós. Para a Tua glória, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Hoje o nosso texto é
é pequeno, são apenas 2 versículos, mas nós iremos falar também baseado em outras passagens. Essa parábola que o Senhor Jesus hoje nos conta, ela está também nos evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, e aqui em Lucas 13, 18 e 19, e Marcos 4, 30, 32 e Mateus 13, 31 e 32. Essa mesma parábola Jesus conta em momentos distintos, e eu gostaria também de trabalhar esse ponto com os irmãos, se for possível. Então, o título da nossa mensagem fala a respeito do reino de Deus. Muitas vezes ouvimos essa expressão, reino de Deus, uma expressão bastante falada no universo evangélico, mas infelizmente poucos têm uma compreensão do que é de fato esse reino, como se manifesta esse reino. E é por isso que Jesus conta essa parábola, justamente com esse propósito de explicar que o reino de Deus é diferente de tudo aquilo que o homem imaginava. E aqui ele diz, no versículo 18, eu vou fazer a leitura do texto, como eu disse aos irmãos, o título é: Você está indo para o reino de Deus? Pergunta. Você está indo para lá? Porque para que a gente vá para o reino das trevas, a gente não precisa fazer nada. Mas para ir para o reino de Deus, a gente precisa entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, combater o bom combate da fé e perseverar até o fim, para que então sejamos salvos, para que para que venhamos a terminar os nossos dias no reino das trevas. Não precisamos fazer nada, porque já nascemos nele. Todos nós nascemos em delitos e pecados, nascemos em um reino de trevas, de densas trevas, de escuridão, de inimizade para com Deus. E se de fato somos de Cristo hoje, houve um momento na nossa vida onde fomos transportados, como está escrito em Colossenses, salvo engano, diz: fomos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, em uma das vezes que ele conta a sua experiência de conversão, o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele vai dizer em Atos capítulo 26 que ele foi chamado por Cristo para que, por meio da pregação, pessoas fossem tiradas do reino das trevas e fossem então agora levadas para o reino da luz, para o reino dos céus. E agora Jesus vai falar a respeito disso. Perceba o contexto do capítulo 13. O capítulo 13 começa com pessoas indo até Jesus e perguntando a Jesus por que Deus permitiu ou por que aconteceu esse fato de Pilatos ter mandado matar pessoas enquanto elas estavam adorando a Deus, prestando sacrifícios ao Senhor, a ponto do sangue dos sacrifícios se misturar com o sangue das pessoas. E depois o próprio Jesus pega um evento que aconteceu na época deles, de uma torre que desaba, e Jesus diz: olha, pessoas morrem todos os dias. É mais ou menos isso que Jesus quer dizer, das mais diversas causas. Mas o grande problema é você morrer sem arrependimento, você morrer sem fé. Por isso Jesus diz: se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Jesus então conta a parábola da figueira estéril, ou da figueira que não dá fruto, e que o viticultor, ou aquele que cuida da vinha, pede para o dono da vinha que dê mais um tempo para que essa figueira que tinha sido plantada na vinha possa dar algum fruto. E Jesus então agora, e foi o que estudamos ontem, no nosso encontro pela manhã, Jesus cura uma enferma e ele é repreendido
pelos líderes religiosos por ter feito essa cura no sábado, e ele então chama aquelas pessoas de hipócrita e mostra como aquelas pessoas viviam em uma religião de fachada, em uma religião de mera aparência, em uma religião muito parecida com a religiosidade dos nossos dias, onde as pessoas professam acreditar em algo, mas vivem como se aquilo que elas professam simplesmente não existisse. E essa é a religiosidade evangélica dos nossos dias. Então Jesus agora vai contar para a gente como é o reino de Deus. Por quê? Porque diante desse cenário, e se você é um crente sincero, eu quero pensar que alguns que estão aqui são, então se nós somos crentes sinceros, se temos o nosso coração voltado às coisas de Deus, e a gente olha para o cenário evangélico, a gente se desanima. A gente percebe que a grande maioria usa o nome de Deus para vantagem pessoal, outras pessoas que não fazem isso abertamente, mas pregam um evangelho totalmente desconexo com a Bíblia, são as seitas, né? Que temos as mais variadas, Testemunhos de Jeová, Adventistas, Mormons e por aí vai. E a gente fica assim, mas Senhor, o que é isso? Agora, como se não bastasse, o escândalo dos pastores evangélicos envolvidos com política e fazendo coisas absurdas. E aí a gente se pergunta, mas Senhor, e o teu reino? E agora Jesus então vai nos falar a respeito disso, porque na época de Jesus o cenário era o mesmo. Nós é que muitas vezes, por não ler a Bíblia, eu vou repetir isso sempre, por não ler a Bíblia, ficamos às vezes perplexos com determinadas situações que já ocorreram várias vezes na Bíblia, na história do povo de Deus. Então, esse cenário de adversidade, esse cenário de apostasia é o que na Bíblia já aconteceu. Se você pegar, por exemplo, a época do rei Acabe, quando o rei Acabe começa a reinar em Israel, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, que significa sacerdotisa de Baal, e a primeira coisa que eles fazem onde tinha um altar de adoração ao Senhor, eles colocaram um altar para que se adorasse a Baal também. Percebeu? Eles não condenaram o culto ao Senhor, mas eles disseram, vocês vão cultuar o Senhor, então vamos incentivar também as pessoas a cultuarem a Baal. E isso fez de tal forma que o Senhor, quando fala com o profeta Elias, e toda essa passagem está interligada, diz, eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Para a gente ouvir isso, às vezes a gente até passa de maneira superficial e diz, é um número significativo. Mas olha que coisa interessante. Existe um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Ele escreveu um livro bem grosso. Ele salvo engano, ele é do século I, na época do Império Romano. E ele escreveu um livro histórico contando toda a trajetória do povo judeu. Ele fez pesquisas e escreveu esse livro chamado Hebreus, um livro bem grossão. E ele conta a respeito desse período de tempo, quando Acabe reinava em Israel. E se você prestar bastante atenção, o reino de Israel, que já é a época do reino dividido, ele tinha 10 tribos, das 12 tribos. E o reino de Judá tinha só 2 tribos. Ou seja, o reino de Israel era bem maior e bem mais populoso. E o autor dessa carta, ele diz que nessa época do rei Acabe, existiam no reino de Israel por volta de 10 milhões de habitantes. E aí, nesse universo de 10 milhões de habitantes, 7.000 eram crentes. Já imaginou? A projeção qual é? 99%, mais de 99% das pessoas haviam apostatado da fé. Essa era a época de Acabe e Jezabel. Por isso o Senhor destruiu o reino de Israel. Nunca mais ele voltou a ser reino. Só volta a ser reino o reino de Judá. Tempos depois volta do cativeiro babilônico e se restabelece em Jerusalém. Mas o reino de Israel não volta mais, porque essa apostasia é um pecado imperdoável. Então é importante que a gente perceba que tudo que está acontecendo
de certa forma, já aconteceu no passado, e Paulo fala sobre isso em 1 de Coríntios, dizendo que o que aconteceu com o povo no passado é um exemplo para nós, para que a gente venha usar isso na nossa história de igreja. Porque o nosso inimigo é o mesmo, Satanás. E a maneira como ele agiu no passado é a maneira como ele age no presente. Nós é que muitas vezes, por não vigiar e nem orar, não nos apercebemos disso. Então aqui, o Senhor Jesus está falando dessa manifestação do reino de Deus. Sempre, de acordo com o evangelho atual, o reino de Deus, você vai ouvir sempre coisas, sempre adjetivos como grande, enorme, megalomaníaco. Tudo é grande, né? Igreja tem que ser grande, tem que ter muitos bancos, tem que ter um som potente, tudo tem que ser do melhor. A gente sempre diz que é para a glória de Deus. Você vai se vestir, aí tem que ser uma roupa bem cara, que é para a glória de Deus. As mulheres compram apetrechos e diz que é para poder ir para a casa de Deus. Tudo mentira. Porque Deus, na Bíblia, diz que as mulheres não ficam bonitas por conta de adereços externos. A beleza da mulher vem do interior. A mesma coisa é, o homem, ele não se torna espiritual por vestir uma roupa luxuosa, muito pelo contrário. Ele só mostra que ele está sendo alguém avarento, porque se está colocando uma roupa luxuosa, não entendeu ainda qual é o propósito de ter dinheiro. E ele é uma pessoa também extremamente orgulhosa e egocêntrica. Então é importante que a gente perceba por que Jesus está contando o que está contando aqui agora. E dizia, no mesmo momento, a ideia aqui é que ele estava nesse momento na sinagoga, é uma continuação do que a gente viu ontem. Eu vou fazer uma leitura a partir do versículo 15, para que haja um contexto, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. A partir do versículo 10, preste atenção comigo. Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. Então esse é o contexto. E aí ele foi e cura aquela mulher, como a gente já viu ontem. Ela dá glória a Deus, mas o chefe da sinagoga não gosta. Ele ficou indignado por Jesus ter curado no sábado. Então a resposta de Jesus foi a seguinte, a gente viu isso ontem. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava com todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então é nesse período de tempo que Jesus conta essa parábola. E ele diz, ele dizia para essas pessoas que se alegravam com a coragem de Jesus de combater a falsa religião. Muitas pessoas, inclusive, criticam a nossa postura combativa em relação aos falsos mestres. Mas aprendemos isso com Jesus e aprendemos isso também com os apóstolos. E dizia, aqui é semelhante ao reino de Deus. A ideia aqui é, eu vou explicar para vocês o reino de Deus. E para que, como Jesus sabe das nossas limitações intelectuais e espirituais, ele tem que simplificar para a gente entender. É como você contando algo para uma criança. Se você falar de uma maneira complicada, ela não vai entender. Então você tem que falar de uma maneira mais mastigada, por assim dizer, para que ela possa absorver aquele conteúdo. A mesma coisa é Jesus falando com a gente. Ele é a própria palavra. Então ele tem que diminuir para poder se comunicar com a gente. Ele tem que descer o nível para poder se comunicar com a gente. E então ele faz uma comparação com algo do dia a dia daquelas pessoas, como a gente já até falou. A sociedade, na época de Jesus, era uma sociedade que vivia basicamente da agricultura e da criação de animais. E então ele diz, aqui é semelhante ao reino de Deus, e aqui o compararei. Então Jesus está ensinando, você já viu aqui, por comparação. Ele vai pegar um exemplo do dia a dia das pessoas, ele vai comparar, e ele vai trazer princípios do reino de Deus para explicar para aquelas pessoas. E ele vai dizer então no versículo 19,
é semelhante. Ele é semelhante a um grão de mostarda. E sempre aparece aqueles opositores da Bíblia e dizem, não, mas o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes, tem outras menores. Mas a ideia aqui não é para dizer que o grão de mostarda é a menor semente do mundo, não é isso. O que ele está falando é como ela é pequena. E realmente, o grão de mostarda é algo muito pequeno. É comparado com a cabeça de um alfinete, de tão pequeno que é. E ele diz, esse grãozinho de mostarda que um homem plantou na sua horta, perceba, ele plantou aonde? Na fazenda? Na horta. Horta normalmente é algo pequeno. Hortaliças são plantações rasteiras, né? Mas a mostarda, por mais incrível que pareça, e aqui é verdade no sentido até físico, por isso Jesus pega esse exemplo, ele diz, ela cresce e ela se fez árvore. Ela não ficou simplesmente uma hortaliça rasteira como a grande maioria ficaria, mas se fez árvore e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. A árvore de mostarda, ela cresce e chega à estatura de 3 a 5 metros. Vira, de fato, uma árvore frondosa. Mas tudo começou com um grão de mostarda. Então, o que Jesus está querendo ensinar para a gente nessa passagem? Irmãos, a primeira coisa é que o reino de Deus, ele é simples. Qual é o exemplo que Jesus pega? Uma semente. E não só uma semente, mas a menor semente que fazia parte da agricultura da época. E o reino de Deus é assim. Nós provavelmente teríamos cometido o mesmo equívoco dos magos que foram visitar o Senhor Jesus. Eles não eram magos, eles eram sábios, né, estudiosos do Oriente. E eles, lendo as profecias do Antigo Testamento, eles sabiam que apareceria uma estrela no céu que apontaria o nascimento do Messias. Eles viram essa estrela, eles começaram a seguir essa estrela, e eles sabiam que o Messias ia nascer lá no reino de Judá, e eles vão até lá. Só que quem é que está governando aquela região? Um perverso governante chamado Herodes. Herodes, o maior de todos. Na Bíblia a gente vai ter 3 Herodes. Tem esse Herodes, o mais perverso, que foi o que mandou matar as criancinhas. Tem o Herodes da época de Jesus, que é o que casou com a sua meia-irmã, né? E que era mulher do seu irmão Filipe. E tem o filho desse Herodes, que também fez parte, que foi o que mandou matar o apóstolo Tiago. Então esses 3 Herodes a gente vê na Bíblia. Mas esse é o primeiro, e esse primeiro era o mais perverso de todos. Ele se casou com várias mulheres, ele teve vários filhos, e ele tinha muito medo de perder o poder. Tanto que quando ele desconfiava que algum filho dele, né, podia tentar dar um golpe nele, ele mandava matar logo o filho, a mãe, mandava matar todo mundo. Ele era conhecido pela sua perversidade, a ponto de que havia um ditado na época que era melhor nascer um porco do que nascer um filho de Herodes, porque ele era muito perverso, inclusive com a sua família. Então, quando aqueles sábios chegam e dizem, vai nascer o rei, ele pensa, vou perder o meu trono. E então ele finge que também quer adorar, os sábios são avisados, não voltam mais, mas ele manda matar todas as crianças com a idade parecida. Olha que perversidade. E tudo isso porque aqueles sábios bateram na porta errada. Tudo está debaixo do propósito de Deus, mas a gente não pode se esquecer desse detalhe. Porque eles achavam que se é rei, vai ser filho de quem? De um rei também. Ele é rei, ele vai ser o rei de todo mundo, então ele deve nascer no palácio. Enquanto eles estão batendo na porta de Herodes, Jesus não está nem na estalagem, porque não tinha lugar. Ele nasceu onde? No estábulo. E ele foi colocado numa manjedoura, que é onde se coloca comida de animal e água para os animais beberem. Então, quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala de igreja,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente for fazer as coisas de acordo com a mentalidade humana que nós tínhamos antes, a gente vai sempre errar. Então, a pessoa vem para a igreja e quando a gente chega na igreja, qual é a primeira coisa que a gente quer? Que a igreja cresça. E não tem problema a igreja crescer. O problema é que tipo de crescimento você quer para a igreja. E aí as ideias, elas são as mais variadas. Por isso a gente tem que tomar tanto cuidado com o evangelismo, né? Não vamos convidar, vamos fazer assim, vamos fazer um louvorzão, vamos fazer um evento, vamos fazer o dia D de novo, vamos fazer um congresso, porque aí é uma oportunidade boa de chamar pessoas, de fazer acontecer. Mas isso não é crescer o reino de Deus. O reino de Deus não cresce assim. Quem cresce assim é o reino das trevas. A gente estava até falando. Quando vai lançar um supermercado, quando vai lançar um shopping center, quando vai lançar um imóvel, você faz o quê? Um estardalhaço. Faz propaganda. Chama pessoas famosas para trazer gente. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O Senhor não faz estardalhaço. E é interessante, quando nasceram os gêmeos, filhos de Isaac, como é o nome deles? Esaú e Jacó. Quem era o maior? Esaú. E mais forte. Mais forte. E o seu pai, inclusive, tinha preferência por ele por esse motivo. Mas quem tinha sido escolhido pelo Senhor? Jacó, o mais fraco. Glória a Deus. Amém. Os anos se passam e aí o povo pede um rei. E aí eles quiseram um rei. Escolheu Saul. Saul era forte. A Bíblia diz que Saul tinha as maiores costas de todo Israel. Você vê como ele era forte. Mas ele era um rei bom? Não. Ímpio, perverso, maligno, diabólico, ingrato. E aí então Deus diz: eu vou levantar um rei, um outro rei. E manda o profeta Samuel ir na casa de um belemita chamado Jessé. Ele era um agricultor e criava, né, algumas ovelhas. Quando chega lá, ele se alegra, porque Jessé de fato tinha filhos homens e os filhos tudo fortes. Então, agora aqui eu cheguei na casa, com certeza tem um rei aqui nessa casa. Faz o jantar, e ele vai olhando para um por um, do mais velho ao mais novo que está lá, e nenhum deles o Senhor diz: não é esse, não é esse, não é esse. E aí Jessé fica confuso, Samuel fica confuso, a ponto de perguntar a Jessé: vem cá, os seus filhos só são esses? Porque Deus me mandou vir nessa casa, mas não é nenhum desses aqui. A gente tem um filho, mas ele não está nem aqui, é uma criança ainda, não é adulto, e ele cuida das ovelhas. Enquanto que os outros eram fortes, estavam na guerra contra os filisteus, Saul era Davi era franzino e estava tomando conta das ovelhas. Esse daí é o rei. Ruivo e de boa aparência. Então, quando a gente percebe que Deus ele olha de uma maneira diferente. A mesma coisa é Davi reina. Davi começa a reinar e então vem Salomão. Salomão sucede Davi. E é um período de grande prosperidade e riqueza, a ponto de pessoas de todas as partes do mundo, como a rainha de Sabá, todo mundo quer ver a sabedoria de Salomão. Aí você diz: agora vai. É rico, é poderoso, é inteligente, agora vai. Mas Salomão cai em pecado. E aí Deus repreende e diz: vou tomar o reino, vou dividir. Não vai ser com você, vai ser com seu filho, mas você errou. E aí acontece tudo que vocês já sabem: o reino se divide, o reino de Israel é destruído, o reino de Judá acaba sendo invadido, eles são escravizados, e o povo agora não vai dar. Aquela história do reino, que o rei viria, aquela profecia que foi feita a Abraão, que foi repetida tantas e tantas vezes, não vai se cumprir. E quando você lê, por exemplo, Malaquias, você percebe esse sentimento do povo. Parece que as promessas de Deus não vão se cumprir. E aí, 400 anos depois do último profeta falar, que é Malaquias, aparece um homem no deserto, vestido de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. A gente, quando vê os filmes
Só bota João Batista parecendo um maluco, cheio de barba, com os cabelos tudo para cima. Eu não sei se João era desse jeito, mas coloca o bichinho assim, né? Como se ele fosse um maluco. Ele não tinha nada de maluco, ele era cheio do Espírito Santo. Mas colocam ele, né? Por conta da sua coragem, pregação. E o que João prega? Vocês lembram? O reino de Deus. Aquilo que o povo achava que não iria mais acontecer, ele diz: o reino de Deus está próximo. Mas o povo, a gente esperou tanto, a gente pensou que ia acontecer na época de Davi, na época de Salomão, não aconteceu, mas a gente nem tem independência, a gente está aqui debaixo do poderio de Roma. Aí vem esse homem aí maluco pregando no deserto e diz: o reino de Deus está próximo. Pouco tempo depois da pregação de João, aparece um jovem que era carpinteiro, a mesma profissão do seu pai. Sua mãe era uma dona de casa, ele tinha irmãos e irmãs, e ele morava numa cidade bem humilde, na região da Galileia, chamada Nazaré. O nome dele é Jesus, vocês devem conhecê-lo. E então ele aparece e ele começa a pregar depois do seu batismo e diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, essas duas expressões são sinônimas. O reino de Deus é chegado. Ele veio trazer esse reino. Quando Pilatos, anos depois de Jesus ter começado a pregar, Jesus agora já está preso diante de Pilatos, próximo à sua morte. Pilatos pergunta: você é rei? Ele disse: sou, mas o meu reino não é deste mundo. Eu vim trazer o reino de Deus, o reino dos céus. Percebe como a ação de Deus ela é diferente. É por isso que em 1 Coríntios 2, que a gente já trabalhou muitas vezes, assim, repetidas vezes, diz que nós temos que ter a mente de Cristo, porque se a gente for analisar as coisas espirituais com uma mente natural, a gente vai dizer: isso é loucura. Se a gente for, como é que a igreja vai crescer do jeito certo? Então a gente vai orar, a gente vai pregar a palavra de maneira correta e a gente vai dar um bom testemunho. Sim, mas e o que mais? Não precisa de mais. É isso. Mas aí não vai crescer assim. Por que não vai? Quando lemos ontem, inclusive eu creio que lemos esse texto ontem, que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós não temos que nos preocupar. Por exemplo, nossas reuniões aqui na segunda-feira, normalmente são poucas pessoas que vêm. Qual o problema disso? Nenhum. Jesus não disse que a gente ia pregar e que milhões iam se converter. Ele disse que a gente tem que pregar a toda criatura. Ele nos mandou vir aqui pregar, e até ele dizer para a gente ir para outro lugar, a gente vai continuar pregando aqui. As pessoas que vêm e vão, as pessoas que ouvem e não têm as suas vidas transformadas, não é um problema meu e seu. Nós estamos aqui pregando o reino de Deus. E como se prega o reino de Deus? Pregando, lançando a semente. A mesma analogia Jesus usou para contar outra parábola, a parábola que conhecemos como a parábola do semeador. Ele usa também essa figura da semente. Ele diz: um semeador saiu a semear. E ele jogou, porque a prática era assim que se semeava. A pessoa saía caminhando pelo campo, que tinha sido preparado, né, que tinha sido arado, e ele tinha uma bolsa. Vocês já devem ter visto esses desenhos, né, no Facebook, no YouTube, e aí o semeador sai lançando, mas nem toda semente cai no lugar certo. O Senhor Jesus então fala de 4 solos que a semente cai. Só um é o que dá o fruto, é o que dá o fruto que se espera. Mas o Senhor Jesus, naquela passagem, ele explica o que é a semente. A semente é a palavra de Deus. Então a gente não pode mudar, porque se a gente plantar outra semente, o reino que vai crescer não é o de Deus. Quando nós usamos meios carnais para encher a igreja, a gente enche a igreja de ímpios. É verdade. Aí a igreja fica cheia de ímpios que vão cada vez mais
influenciar para que outros ímpios venham, e o perigo de se propagar um falso evangelho é muito grande. Por quê? Porque é dessa forma que Satanás trabalha. Quando o Senhor vem e diz que vai salvar o seu povo por meio de Cristo, Satanás prepara um anticristo. O Senhor Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Satanás então traz a falsa igreja. O Senhor Jesus diz que nós somos os seus discípulos que o seguem. Satanás tem os seus servos que se travestem de ministros de justiça. Então, nós ouvimos, acreditamos e propagamos o verdadeiro evangelho. Satanás, ele traz as doutrinas de demônios para que sejam pregadas pelos falsos mestres. Então, é importante que eu e você tenhamos essa consciência de que todas as vezes que a gente pensa que tem uma boa ideia a dar a Deus, a gente está fazendo um papel muito estúpido e perigoso, porque se tem uma pessoa que sabe de tudo, é Deus. A gente acreditar que pode ajudar Deus no sentido de dar um conselho a Deus para que a obra de Deus cresça mais, será que Deus precisa disso? Ó Senhor, o conselho que o Senhor, a maneira como o Senhor falou na Bíblia para a igreja não funciona. Então a gente fez uma conferência agora, um congresso de crescimento de igreja, e nós então temos 10 estratégias para que a igreja cresça rapidamente. É como o irmão aqui, o irmão Comum, já fez parte de uma dessas instituições que tem um movimento chamado G12. Então, olha, cada um tem 12. Eu fiz parte de uma igreja que falava muito desse negócio de células. Então, tem a célula na casa de fulano, tem a célula na casa de Beltrano. O grande problema é que quem vai ensinar a Bíblia é uma pessoa que não sabe nada. É como se você pegar um analfabeto e mandar alfabetizar o outro. É como se você pegar uma pessoa que não sabe matemática e diz: vai ensinar matemática para ele. Mas eu não sei. Aí eles vão ficar falando o quê? Nada com nada. A igreja que eu saí era assim. Tinha as células, o próprio pastor não entendia nada de Bíblia. Ele era mais um gerente, né, de uma instituição. A igreja para ele era muito mais um clube, né, um meio de lucro, do que propriamente a casa do Senhor. E o interesse era sempre crescer numericamente. Então se fazia jantares, se promovia todo tipo de invenção humana, faziam retiros. E aí, na época de São João, por exemplo, nas festas juninas, se ia para hotéis, né, em interiores, e se convidava pessoas e se dizia que era uma oportunidade de evangelizar. Evangelizar o quê? Como evangelizar? Se até o testemunho é deplorável, a palavra então nem se fala, é vergonhosa. Evangelizar o quê? Mas é assim que as igrejas veem hoje a ideia de reino. Elas querem o crescimento, e a gente já percebeu, porque eles querem um crescimento numérico, porque eles querem dinheiro, eles querem poder, eles querem as mesmas coisas que os líderes não cristãos. A diferença é só que eles usam uma roupa, eles usam uma aparência, ou eles usam, né, um disfarce de cristão, mas eles querem as mesmas coisas que os não cristãos. E eles usam o nome de Jesus para atingir os seus objetivos egoístas e pessoais. Por isso que Jesus conta essa parábola. Eu disse para vocês que o reino de Deus, ele é simples. Segundo, o reino de Deus, ele começa pequeno. Quando a gente começou a pregar, as pessoas sempre diziam: você tem que pensar grande. Por que você não aluga um salão maior? Por que não faz assim? Por que não faz uma grande reforma? Por que fazer isso? Não, mas é porque assim atrai mais pessoas. Mas o propósito não é esse. Então as pessoas, elas estão sempre pensando do ponto de vista mundano.
E é uma das coisas, inclusive, que para mim foi muito difícil ao longo desses 11 anos, alguns irmãos aqui podem já ter presenciado isso, porque pessoas chegam, e até pessoas que já estão na igreja há algum tempo, elas chegam e elas não entendem isso, que o reino de Deus é diferente. Então, a gente tem um ministério do serviço, né? Então, como é que a gente vai servir a Deus? Aí pessoas querem pegar o exemplo de uma empresa secular e aplicar na igreja. Então, da mesma forma que eu sirvo no mundo, eu vou fazer isso na igreja. Não, não pode. Na igreja é diferente. Na empresa, os funcionários têm carteira assinada. Na igreja tem que ser assim. Na igreja não pode ser assim, não. Na igreja a gente não é assalariado. Assalariado é mercenário. Nós somos sustentados. É diferente. Pelo Senhor. O Senhor nos dá o sustento, como Ele fez com Elias. Mas a gente não tem salário. A gente não é recompensado humanamente. Nossa recompensa é espiritual. Graças a Deus por isso. Mas as pessoas ainda hoje, muitas não compreendem isso. Ministério de louvor. Qual o propósito do ministério de louvor? Será que é ter pessoas que têm vozes maravilhosas? Que saibam tocar instrumentos? Que sejam pessoas de influência? Que por conta dos seus talentos musicais atraiam grandes multidões para serem ouvidos? É esse o propósito do ministério de louvor? Inclusive tem pessoas que fazem isso. Pastores que antes de pastor eles se diz músico. Mas como é que pode isso? Você tem que tomar cuidado, porque o reino de Deus não é assim. O reino de Deus não cresce com visível aparência. Deus não está preocupado com isso. Por isso ele começa pequeno e ele planta na horta, mas ele vai crescer. Como é que ele vai crescer? No tempo de Deus, da forma de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em uma passagem. Já estamos até caminhando para a nossa conclusão. Romanos, capítulo 14. Onde o apóstolo Paulo ele vai falar expressamente acerca do reino. Romanos 14, 17. Passagem conhecida, bastante conhecida. Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo ele diz as seguintes palavras: porque o reino de Deus, percebe? O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Do reino de Deus. Assim como Jesus começou na parábola, eu vou explicar para vocês o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o reino de Deus não é comida e bebida. Perceba que na Bíblia, todas as vezes que nós lemos essas duas palavras associadas, a ideia aqui não é literalmente comer e beber, mas é a ideia de buscar a satisfação nas coisas do mundo. Porque se algo pode resumir a satisfação nas coisas do mundo, é comida e bebida. Todos aqui, eu creio que já foram a festas, amém? Ou nunca foram? E quando você vai numa festa, você conhece alguma festa sem comida e sem bebida? Tem alguma? Inclusive as festas só são festas porque tem comida e tem bebida. Se não tiver comida e bebida, você vai para o aniversário? Não vai ter aniversário. O aniversário vai ser só assim. A gente vai estar jejuando. E aí a gente vai cantar só o parabéns e fazer uma oração. Irmão, eu vou dar os parabéns pelo telefone. Eu vou mandar um zap, né, um áudio espiritual, né, como eu aprendi com o irmão da igreja. Mandar um áudio daquele de 5, 6 minutos, assim, bem espiritual. Mas como é que eu vou no aniversário? Não vai ter nem comida. Não vai ter nem um guaranazinho, assim, um suco de laranja, um chá, um cafezinho. Porque a gente sempre associa algo, aqui no mundo tem que ter comida e bebida. Inclusive, quando você quer ganhar dinheiro, ainda que você queira ganhar dinheiro para comprar casa, carro, mas alguma pessoa pensa em comprar carro antes de comer e beber? Não. Porque são necessidades elementares. Mas o apóstolo Paulo vem e diz: o reino de Deus não é assim.
Ele não está aqui para satisfazer as nossas necessidades. Nós somos chamados para satisfazer o propósito de Deus em Cristo nas nossas vidas. E aí ele explica. Primeiro ele começou dizendo que o reino de Deus não é. Por quê? Porque a gente pensa sempre que é assim. Então, vai nascer um rei, ele tem que estar onde? Num lugar que tem muita comida e bebida. É onde? O palácio. Vou lá atrás do palácio. Vai ter algo poderoso da parte de Deus. Então tem que ter comida, tem que ter bebida, tem que ter algum tipo de alegria mundana. Não, o reino de Deus não é isso, mas ele é justiça. Olha que coisa, é um reino justo. É um reino onde as pessoas se tratam fraternalmente. É um reino onde a gente faz o bem até a quem nos faz o mal. É um reino que a gente aprendeu e tem aprendido com o irmão José no Sermão do Monte, que se alguém pedir para a gente caminhar 1 milha, a gente caminha 2. E se alguém pegar a capa, a gente dá a túnica. E se bater na face direita, você oferece a outro. Esse é um reino de Deus. É justiça. Você faz as coisas corretas. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque você sabe que as coisas erradas, por mais que elas sejam atrativas no primeiro momento, elas são destrutivas. Elas são mortais. Elas trarão consigo o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Então, nós sabemos que temos que seguir esse reino de justiça. Segundo lugar, o reino de Deus, ele traz paz. Ele traz paz independentemente de você estar num lugar confortável ou numa prisão insalubre, você tem paz. Você pode estar num lugar lindo, como uma praia, né? O apóstolo Paulo já pregou numa praia, orou com os irmãos numa praia, quando estava se despedindo, entrando num navio para suas viagens missionárias. O Senhor Jesus já pegou num barco, usando, né, o vento para propagar a sua palavra como um microfone da época. Então, essas coisas, elas acontecem, mas o apóstolo Paulo escreveu cartas quando estava preso. Ele não podia pregar, mas ele podia escrever. Ele escrevia. E uma dessas cartas, ele manda os irmãos que estavam preocupados com ele preso a se alegrarem. Alegre-se. Mais uma vez vos digo, alegre-se no Senhor. Porque o reino de Deus, ele traz essa paz. Essa paz, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, que excede o entendimento. Porque se você pensar, você se desespera. Se você olhar para a sua vida do ponto de vista material, você se desespera, porque você olha e diz, não, mas as coisas estão subindo, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Ah, mas eu vou ficar doente, mas assim, mas é isso. Calma. Por que está assim? Jesus ainda está no seu trono. E ele não vai sair de lá não. Ninguém pode tirar ele desse lugar. Ele reina. E ele está no controle. E é importante que o cristão entenda que o reino de Deus, ele não vai começar. Ele já começou. E ele começou, como está escrito em Lucas 17, 21, dentro da gente. Mas, se Deus permitir, né, na próxima exposição, a gente vai ver a segunda parábola que fala do fermento. O fermento, Jesus assemelha, apesar do fermento ter, na maioria das vezes, uma conotação negativa, mas essa é uma passagem que fala do fermento do ponto de vista positivo. Quando você mistura um fermento na massa, ela não cresce imediatamente. Tanto que, quando o povo saiu do Egito, por que eles comeram pão sem fermento? Porque eles não iam ter tempo de deixar a massa inchar. Eles iam sair às pressas. Por isso o Senhor deu essa ordem: vocês vão comer o pão sem fermento, porque vocês vão sair às pressas, para mandar vocês ir, vocês vão logo.
Porque quando você coloca o fermento no pão, você tem que deixar ele o quê? Descansar. E aí, quando você olha de novo, aquela massa que estava pequena, de repente, se expandiu. E isso aconteceu de dentro para fora. Aqui o reino de Deus é assim. Ele traz essa paz que é de dentro para fora. A paz do mundo como é de fora para dentro. Eu tenho dinheiro, estou em paz. Eu tenho saúde, estou em paz. Meus relacionamentos interpessoais estão bem, eu estou em paz. Mas se essas coisas mudarem, aí as pessoas se desesperam, querem se matar. Por quê? Porque elas não conhecem a paz que Jesus veio trazer. Jesus, inclusive, faz essa diferenciação. Ele diz, eu vos dou a minha paz. E aí os apóstolos podiam pensar, né? Então quer dizer, vai ficar tudo tranquilo. Não, a paz que eu dou a vocês é diferente. Não é a paz do mundo, não é a paz que o mundo conhece. É uma paz diferente que eu vim trazer para vocês. É uma paz que vem dessa reconciliação do Criador com o seu povo por meio do sangue do seu próprio Filho. E, em último lugar, para a gente não se prolongar, o reino de Deus é alegria. Porque parece para muitas pessoas que ser santo é uma coisa chata. Eu tenho ouvido muitas vezes, nesses últimos meses, uma frase, você é muito quadrado. Eu já pensei que eu realmente sou quadrado, até por conta da minha forma física, né? Mas assim, a ideia de quadrado é que você é uma pessoa muito assim, conservadora, você é uma pessoa velha, você é uma pessoa que tem valores assim de lá do século passado. As coisas não são mais assim, as coisas mudaram. Não mudaram não. Se mudaram, não deveria. Porque os valores que o próprio Senhor nos deu, eles são imutáveis. Porque eles são perfeitos, assim como aquele que nos deu é perfeito. Então aqui o Senhor nos traz essa alegria que procede de um coração que tem Deus como seu Rei, como seu Senhor. Desde o livro de Salmos a gente aprendeu algo que a gente passa assim como em muitas passagens da Bíblia. Pode entrar! Bem-vindo! Então, como a gente falava, o reino de Deus, ele traz alegria. Essa alegria que o mundo não conhece, porque o mundo só conhece uma alegria, como a gente já falou da paz, a mesma coisa, uma alegria que é de fora para dentro. Por que as pessoas precisam tanto de festas? Porque elas precisam dessa alegria produzida, alegria de homem para homem, alegria de treva para disseminar ou propagar mais trevas ainda. A alegria que o Senhor Jesus traz para a gente é um outro tipo de alegria. É uma alegria que vem justamente de uma vida santa, de uma vida justa, de uma vida em paz, de uma vida baseada nos valores eternos de Deus. Uma alegria que é alicerçada nas promessas do Senhor. Por isso nós temos essa alegria. E o reino de Deus é essa alegria que é no Espírito Santo. Por isso que uma das coisas mais assim, fáceis de se perceber se uma pessoa ela é regenerada ou não, é essa questão aqui. Quando uma pessoa não tem alegria nas coisas de Deus, a probabilidade dessa pessoa não ter sido regenerada é enorme. Quando uma pessoa acha chato as coisas de Deus, eu me pergunto, você vai fazer o que no céu? Porque se você não gosta nem de frequentar os cultos, se você ouve as coisas de Deus e acha que é chato, se você lê a Bíblia e acha que a Bíblia é um livro assim incompreensível, se você ora e acha que está fazendo papel de bobo porque está falando com uma pessoa que você nem sabe que existe, vai fazer o que no céu? Então, essa alegria, ela só é
acessível a pessoas que estão no Espírito. Quem não está no Espírito não tem essa alegria. Nunca vai usufruir dessa alegria. E um perigo grande. Mesmo os cristãos convertidos, eles podem perder essa alegria. Quando a gente se afasta do Senhor, como a gente vai se alegrar com o Senhor se a gente se afastou dele? Pergunte se Pedro estava alegre quando ele seguia Jesus de longe e quando ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava alegre? Não estava. Pergunte se Davi ficou alegre quando ele percebeu o seu pecado, como o seu pecado havia desagradado a Deus. O próprio Senhor Jesus, como ele se entristeceu porque ele foi feito pecado, a ponto de clamar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, por conta do pecado, Deus vira as costas para o seu filho, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E nós não entendemos muitas vezes que a gente está vivendo uma vida cristã e não tem mais alegria nas coisas de Deus. Por que isso? Porque o mundo está nos sugando. O mundo está sugando de nós, está sugando as nossas forças, para que a gente não se dedique ao Senhor e, consequentemente, não usufrua da sua alegria. E aí, muitas vezes, a gente vai até questionar a existência do reino de Deus. Muitas vezes a gente vai até preferir, como tem um ditado no mundo, melhor um na mão do que 2 voando. Então, assim, eu sei desse reino de Deus, está aqui na Bíblia, falaram, mas assim, eu não estou vendo. Tem essas promessas aqui, mas eu não estou vendo. Então eu vou me apegar aqui ao reino que eu conheço, que é o da terra, e vou buscar ser cristão aqui me apegando às coisas da terra. Está errado. Por isso que a gente vê pessoas que se professam cristãos vivendo vidas miseráveis. Porque se eu espero de Cristo somente nesse mundo, eu sou o mais digno de misericórdia de todos, ou o mais miserável dos homens. É como se traduziria, né? 1 Coríntios 15. Então é importante que a gente se posicione, irmãos. Que reino a gente faz parte? Como eu disse a vocês, agora de maneira bem mais rápida, eu queria fazer a mesma leitura, se os irmãos deixarem, nos evangelhos sinóticos, só para que a gente entenda como Jesus ensinou o mesmo princípio em passagens diferentes, mostrando que esse princípio ele se aplica em situações diferentes. Aqui o Senhor Jesus ensina esse princípio logo depois de revelar a hipocrisia dos líderes religiosos, a falta de misericórdia deles para com aqueles que efetivamente precisavam da misericórdia do Senhor. Como o Senhor Jesus disse, eles nem entram e nem deixam entrar aqueles que querem entrar, como é o caso dessa moça que estava lá, essa mulher que estava lá, e Jesus cura ela e eles ficam indignados, porque Jesus fez o bem a ela. Agora em Mateus, capítulo 13, como foi que Jesus contou essa passagem? Foi em que contexto? Vamos ver? Mateus 13, 31. Essa passagem também, Jesus conta a mesma parábola e versículo 31, ele diz: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino de Deus, ou o reino dos céus, aqui já é o reino dos céus, mas a gente já aprendeu que essas expressões são sinônimas, reino dos céus, reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar nos seus ramos. Em que contexto Jesus conta essa parábola? Aqui Jesus já está contando essa parábola junto com outras. O começo do capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador e explica. Ele diz: olha, a semente, ela é a palavra de Deus.
O campo é o mundo. Vamos lá para a passagem que Jesus explica ela? No versículo de número 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis não ouviram, e atendei vós a parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e lhes arrebata a palavra que foi semeada no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o qual foi semeado em solo rochoso. O que é que acontece? Este ouve a palavra de Deus, recebe logo, com o quê? Alegria. Mas essa é a alegria do Espírito Santo? Não, é uma alegria carnal. E ele diz, mas não tem raiz, não quer crescer, não quer crescer, não quer ter compromisso com as coisas de Deus, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. A ideia de escandalizar aqui é retroceder. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados com o mundo. Ninguém aqui tem isso. Amém? Os cuidados com o mundo e a fascinação das riquezas. Se tem algo que hoje em dia cresceu assustadoramente foi isso, em virtude das mídias sociais. Porque antes você não sabia, você sabia, fulano é rico, mas você não sabia como. Aí hoje em dia você entra em qualquer smartphone, aí você vê o Facebook de alguém, um carrão importado, diz, rapaz, ó, o carro da pessoa. A casa da pessoa fez uma reforma, tira as fotos, bota no Facebook, no Instagram, e aí você fica, rapaz, você viu? Você viu aquela pessoa? Onde é que mora? Como é que tá? E aí as pessoas ficam o quê? Fascinadas. Olha que coisa. E é justamente o mundo que a gente vive hoje. A pessoa fica fascinada. E então, o que acontece? Essa fascinação das riquezas sufoca a palavra. Porque ou você serve a Deus ou as riquezas. Aí você acha que pode fazer os dois. Aí você acaba não servindo a nenhum dos dois. Você se diz um cristão, mas é infrutífero. Mas o que foi semeado em boa semente é vocês, em boa terra é vocês, amém? É o que ouve a palavra, compreende, amém? Entende, frutifica, produz a 100, a 60, 30 por 1. E aí Jesus vai explicando, aí logo depois Jesus conta outra parábola. Qual é a parábola? Do joio. Vocês sabem o que é o joio? É uma espécie de planta muito parecida com o trigo. Inclusive, quando elas estão nascendo, é quase que imperceptível a diferença de uma para outra. O trigo alimenta, o joio envenena. Mas se você olhar com olhos naturais, logo quando nasce, você não vê a diferença. Só quando cresce, você vai vendo a diferença de um e de outro. E então conta essa parábola. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus, mais uma vez, está falando do quê? Do que a gente está estudando aqui hoje. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. Então, quando a gente ouve a Bíblia, que semente é essa? A boa semente. Você vai ouvir pessoas que pregam um versículo bíblico. O versículo bíblico está certo, mas a explicação delas está toda errada. A Bíblia deixou de ser Bíblia? Não. Mas é um falso mestre que está manejando, é muito perigoso. Então aqui ele diz, mas enquanto os homens dormiam, foi Deus que dormiu? Não, foi a gente. A gente gosta de dormir, a gente dorme no culto. Imagine. Mas enquanto dormiam, veio o inimigo. Olha, o inimigo veio. Semeou o joio no meio do trigo. E Satanás, que é ardiloso, ele fez isso e fez o quê? Se retirou, para não ficar com a culpa. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. A semente começou a brotar, né? Porque elas estavam escondidas na terra. Aí começou a brotar. Aí os lavradores,
mas tem joio aqui também. Foram reclamar. Vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Eles dormem e depois vão perguntar a quem? Ao Senhor. Adão, por que você pecou? A mulher que tu me deste. Foi ela, pega ela. Ô Eva, foi o que você fez, Eva? Foi o cão. Satanás veio e me enganou. Pega ele. A gente é sempre assim. Ou culpa Deus, ou culpa o diabo. A gente normalmente não tem culpa de nada. Às vezes você chega para uma criança, para um adolescente, e diz: mas você fez isso? Mas fulano fez pior. Aí você fala: você tirou essa nota, mas na minha sala teve gente que tirou pior. E o que tem a ver com essa pessoa? Porque a gente sempre tem uma desculpa. E aqui o Senhor, não semeaste a boa semente do teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele estava dormindo, ele nem sabe de onde veio o joio. Nem sabiam dizer. A gente tirou um cochilo, foi só 5 minutos. Foi coisa assim rápida. Foi do amarelo para o vermelho. Foi muito rápido, ou do vermelho para o verde, né? Senhor, não semeaste a boa semente? De onde veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. O que eu acho interessante é que aqui Deus não coloca a culpa. Ele simplesmente fala do problema e mostra a solução. A gente deveria aprender isso. O pecado que foi feito, ele não pode ser remediado por nós. A gente pode confessar e deixar. Mesmo quando a gente busca uma retratação, como foi o caso de Zaqueu, que foi lá e disse: não, vou devolver 4 vezes mais, todo aquele que eu defraudei, aquilo dali não apagaria o pecado de Zaqueu. Se ele fizesse aquilo sem crer em Cristo, ele continuaria sendo pecador. Ou vocês se esqueceram que Judas devolveu as 30 moedas de prata? Então, às vezes a gente reconhece que fez coisa errada e quer fazer o quê? Uma retratação do nosso jeito, como se nós pudéssemos fazê-lo sem o auxílio de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Pecou, meu filho, vai para Cristo, dobra os joelhos, pede perdão, pede ajuda, abandona o erro, e aí então, a partir daquele momento, ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai endireitar. Não é você que busca fazer algo que você pensa que vai retratar o seu erro, porque não é assim. Só Cristo tem poder de perdoar pecados. Ele diz: o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Porque nisso a gente é bom, né? No que a gente é bom? Em fazer o mal. Então é assim, é para tratar todo mundo mal, então vou tratar todo mundo mal. Ou então, é para fazer vista grossa para todo mundo, então vou fazer vista grossa para tudo. É como algumas pessoas não entendem comportamentos que a gente tem, porque a gente ora, e aí em determinadas situações a gente faz de um jeito, em outra situação a gente age de outro jeito, e a pessoa diz: mas por que não faz tudo igual? Porque as coisas de Deus não são assim. O rei Saul pecou, não pecou? Deus perdoou Saul? Não. O rei Davi pecou, não pecou? Deus perdoou Davi? E aí, Deus é culpado de alguma coisa? Não. Aí a gente olha, Manassés fez coisas muito mais horripilantes do que Acabe. Sabia disso? Ou você nunca leu os livros históricos? Mas Manassés foi perdoado e Acabe não. E aí a gente, exatamente, irmão. E aí a gente fica se perguntando: mas por que assim? Mas, meu irmão, você não tem que se perguntar isso. Glória a Deus. Você tem que fazer o que Deus mandou e se maravilhar com a misericórdia dele. É assim que o cristão vive, se maravilhando com a graça. Por isso essa expressão, graça maravilhosa. Amém. Queres que vamos e arranquemos o joio? Não! E aqui tem uma exclamação, na sua tem também? Amém. Não arranque não! Pastor, bota para fora! Bora! Tchau! Não, filho, assim não! Não, mas... calma! Que nada, você é muito mole! Replicou ele: para que separar?
replicou ele: para quê? Ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Olha a preocupação do Senhor, é com os eleitos. Ele não vai perder nenhum. Na hora certa, ele vai pegar o joio e colocar no seu lugar. Mas não vai perder nenhum grão de trigo. Nenhum. O cuidado com as suas ovelhas. Replicou ele ao separar. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Irmãos, aqui há um equívoco. Muitas pessoas usam essa passagem para dizer que o joio e o trigo crescem na igreja. Eles até podem crescer na igreja, mas a gente recebeu da parte do Senhor a instrução para julgar os de dentro. De maneira que se algo está sendo praticado de forma contrária à palavra de Deus, nós como cristãos precisamos agir, para que não nos vejamos contados como aqueles que toleram o que Deus não tolera, como o caso da igreja de Tiatira. Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: juntai primeiro e atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E aí você diz: pastor, mas como é que é isso? Fique tranquilo, se você ficou com dúvida, os discípulos também. Aí Jesus teve que explicar essa parábola. Eu já estou concluindo, irmão. Versículo 36, olha que coisa interessante. Mas pastor, a gente não ia falar o 31 e 32? Vamos, calma. Mas olha o 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Não é interessante? Porque Jesus contou outras, mas eles ficaram com dúvida nessa. Olha que coisa, a gente também. Aí ele vai e explica. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Quem é o que semeia a boa semente? Jesus. Quem é que faz a obra de Jesus hoje na terra? A igreja. Os crentes. Aqueles que são corpo de Cristo. Nós estamos continuando a missão. Nós não estamos fazendo a obra de Cristo no sentido do sacrifício perfeito, porque já foi feito e foi feito de uma vez por todas, como está escrito na carta aos Hebreus. Mas nós continuamos a obra de Cristo no sentido de pregar o reino de Deus, que João pregou, Jesus pregou, e nós continuamos essa pregação até que Jesus volte e consume tudo aquilo que ele falou que faria. E aqui ele diz, versículo 38, o campo é a igreja? Não, é o mundo. O campo é o mundo. Então, o joio, ele tem que ficar do lado de fora da igreja. Ele pode até crescer dentro da igreja, mas se a gente identificar, a gente tem que agir. E não é separando o joio de trigo, não. É agindo para que o trigo que está na casa do Senhor não se perca pela influência do joio. Então, temos que tomar muito cuidado quando nós lemos e estudamos a Bíblia. Por quê? Porque se você lê a Bíblia com desejo de errar, você vai errar. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ensina justamente esse princípio. As pessoas que estão buscando na Bíblia justificativa para pecar, Deus envia o espírito do erro. Eu tenho a Bíblia, mas eu não quero viver uma vida santa. Então eu vou pegar versículos que sejam convenientes para mim e vou usar esses versículos para viver uma vida achando que eu sou de Deus, mas eu não sou. E Deus vai permitir que a pessoa creia nisso, que ela é de Deus mesmo não sendo. Ele envia o espírito do erro, porque essa pessoa não tem prazer na verdade, ela tem prazer na iniquidade. Por isso, cuidado, para que você não se veja com a Bíblia embaixo do braço, com versículos decorados, mas se o seu prazer na iniquidade, o espírito que vai lhe acompanhar no estudo da Bíblia vai ser o espírito do erro, e não o espírito da verdade. Temos que tomar cuidado, os avisos são claros, só não vê quem não quer. Aqui Jesus explica e diz, olha, o joio que
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Vocês, amém? Amém. Não, amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. E ele diz, e o joio são os filhos do maligno. Por isso que eu falei para vocês, que comunhão há entre luz e trevas? Como é que o apóstolo Paulo fala em 1 de Coríntios, com aquele que diz irmão, mas vive como ímpio, a gente anda junto? Não. Que comunhão, e aí em 2 de Coríntios já, que comunhão tem luz e trevas? Não tem comunhão. Que comunhão tem aqueles que são de Cristo e aqueles que são de Belial? Olha o cuidado. Porque pessoas às vezes pegam essa passagem, eu já ouvi isso, para dizer, não, o joio e o trigo vão crescer dentro da igreja, e então vai ser uma loucura, né? Mas não está dizendo que é ordem e decência? Imagina o joio e o trigo crescendo junto. Tem ordem e decência? Não. Mas as pessoas pegam. Sendo que Jesus disse de maneira bem clara, o campo é o mundo. E aí a gente esquece esse detalhe e diz, não, mas a igreja é assim mesmo, ela é bagunçada, é desse jeito, é todo mundo, cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, e a gente não pode fazer nada, porque não pode mexer no joio. Mas você não pode mexer no joio. Não, joio, cresce o joio no mundo. Na igreja, nós somos de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos no maligno? Não, nós somos de Deus. Olha o perigo de você estudar essa parábola e não estudá-la da forma correta. Olha como é importante, porque o contexto do que a gente está estudando em relação à parábola do grão de mostarda é esse o contexto. E aqui Jesus então diz, pois assim como o joio é colhido e lançado, a ceifa é a consumação do século. Quando Jesus voltar, os ceifeiros são os anjos. E ele então diz, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Esses que praticavam a iniquidade, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo? Não, pelo Espírito do erro. É por isso que existem as falsas igrejas. Em 2 de Timóteo, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz, olha, Timóteo, se prepara, porque eles não suportarão essa doutrina e levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Isso é o joio. O joio e as suas falsas igrejas. Mas existem os joelhos que não se dobraram a Baal. Existe a noiva, a igreja de Cristo, simples, humilde, pequena como a semente, que vai crescer do jeito que Deus projetou para ela e vai fazer o que Deus planejou para ela. E aqui ele diz mais, o Senhor fará essa separação, lançará o joio na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é o quê? É uma clara analogia do inferno. Então os justos, vocês, amém? Amém? Porque o reino de Deus é justiça. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é o que está dizendo aqui. Jesus contou a parábola nesse contexto. Agora, já para eu iria parar aqui, irmãos, mas só para a gente seguir o raciocínio, como eu tinha falado a vocês, vamos abrir agora em Marcos 4, 30, bem rapidinho, para a gente entender o contexto. Eu disse a vocês que essa passagem ela está nos 3 evangelhos. Como Jesus pregou em Lucas e como foi apresentado nos outros evangelhos, em momentos distintos, mas o princípio era o mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos dar uma atenção especial a esse princípio. Devemos sempre nos questionar se de fato estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Será que nós estamos fazendo isso? E aqui no capítulo 4, versículos 31 e 32, lemos o seguinte. Versículo 30, perdão. Disse mais,
Marcos 4:30. Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce, torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus não contou a mesma parábola, irmãos. Qual é o contexto aqui? A parábola que Jesus conta antes dessa, aqui no Evangelho de Marcos, qual é? A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. É a mesma coisa que Jesus vai falar depois. Como foi que esse grão de mostarda foi semeado? Assim, era pequenininha, mas como foi que ele foi feito? Como foi que ele foi semeado? Se jogou ele na terra. A terra abraça ele. De repente você não vê ele mais. Você pensa: o que aconteceu com esse grão? Daqui a pouco você vai ver o quê? O broto. Quando Jesus estava pregando em Jerusalém, chegaram os judeus gregos. A fama de Jesus havia se espalhado. E esses judeus, eles procuraram Filipe, se eu não me engano, e disseram: nós queremos levar o seu mestre até a Grécia. E a Grécia era o berço intelectual do mundo. Então, nos olhos da gente, agora vai. Agora vai. Porque Jesus vai sair daqui de Israel, que é pequenininho, e ele vai chegar na Grécia. E da Grécia vai chegar em Roma e estourar e ser o máximo do máximo. Vai ser rapidinho. Jesus, consegui marcar uma reunião. É como se, né? Pastor, consegui marcar uma reunião com o prefeito e a gente vai... O prefeito vai doar um enorme terreno para a gente construir uma mega igreja. Está repreendido. Opa, vocês é benção. Não. Porque foi assim que o pessoal, Filipe chega assim: agora vai. Porque estava só aqui, tudo bem, Galileia. Aqui a gente já ficou famoso, Jesus. Aqui já deu. Ó, a gente. Jesus faz as coisas, mas são os apóstolos que se acham, né? Deixa eu sentar para a direita, para a esquerda, ainda briga. E aí Jesus disse: se o grão de mostarda, se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Mas quando ele morre, ele dá muito fruto. Que analogia é essa? Porque a semente, literalmente, a semente morre. A semente deixa de ser semente, ela se abre, ela se mistura com a terra, e aí ela começa a ser agora uma árvore. Ela mudou, ela não é mais uma semente, ela morreu, agora é uma árvore. E aí então ela pode crescer como está aqui. Jesus explicou assim: ele está dizendo que vai ou que não vai? Porque eu não entendi. Ele só falou assim: vocês entenderam? Porque ninguém perguntava abertamente para Jesus. Ficavam com vergonha. Mas imagine eles. E aí, ele vai ou não vai? Porque ele falou o negócio da semente. Eu não entendi. Muitas vezes os discípulos faziam isso, né? E aqui, agora em Marcos 26, 4:26, concluindo, é o último texto, né, que a gente falou que ia apresentar essa noite. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. Vocês já tiveram a oportunidade de ir em alguma fazenda, onde se cultiva alguma coisa, e a semente germinasse? Você planta e já nasce no outro dia? Você planta hoje, amanhã já tem um broto, no outro dia já é árvore, numa semana depois já está colhendo fruto, é assim? Não. E olha que hoje se usa agrotóxico, tanta coisa para poder crescer mais rápido, né? Por isso que quase tudo que a gente come tem aquele Tzinho, que significa transgênico, não é isso mesmo? Quer dizer que aquilo foi alterado geneticamente, né? Houve uma alteração. Os frangos, né, que se vendem hoje em dia se dão bastante hormônio para eles crescerem muito e rápido, para poder eles ganharem mais dinheiro ainda. Então, hoje o dinheiro, né, ele tem feito com que se busque tecnologia nessa área. Então, na época de Jesus, não era assim. Mas, até hoje, mesmo com toda a tecnologia, tem que ter tempo para a semente crescer. Se planta,
se espera e depois colhe. Aqui diz, não sabendo ele como. Por quê? Porque isso acontece embaixo. Como é que a semente germina? Embaixo da terra. É como a gente às vezes prega, e aí a gente pensa que a gente está evangelizando aquela pessoa, e tem uma pessoa aqui do lado ouvindo. E você está evangelizando aquela pessoa que depois dá as costas e vai, e essa pessoa que está aqui, e aí, como é isso? Eu quero isso para mim. Mas você estava pensando que era aquela. Porque o reino de Deus, ele acontece de uma forma imperceptível. A semente, ela é lançada e ela vai crescer no tempo certo. O Salmo 1 diz isso. O justo é como uma árvore plantada junto a um ribeiro, que dará o seu fruto na estação própria. Não é assim o Salmo 1? A gente aqui tem pressa. A gente passa na árvore, rapaz, não tem fruto. Plantei ontem. Já tem uma semana, cadê a jaca? Uns plantam, outros regam. E outra coisa, tem árvores, eu não sei se vocês, isso que Kikio falou, tem algum tipo de árvore, eu esqueci, que quando você planta, você tem a certeza que só quem vai comer aquele fruto é o seu neto. Porque são árvores que demoram às vezes 60, 70 anos para poder começar a produzir fruto. Não é assim? Aí, tá vendo? Quem sabe de agricultura. Então, você não planta pensando em colher, mas você planta sabendo que na hora certa vai dar. E aqui ele diz, agora para concluir, a terra por si mesma frutifica. Pare de tentar ajudar Deus a crescer a igreja. Ele não precisa de você. Para isso não. Ele quer eu e você fazendo o que ele mandou. Mas a gente fica, não, eu tenho uma ótima ideia. Olha, não é igual aquilo não, que não é assim, né? Eu estou fazendo assim, né? Ó, o pastor falando aqui, não, não estou falando dele não, deixa aqui um lugar dele. Então, a ideia é fazer o quê? É seguir a ideia de Cristo. Essa é a melhor ideia. Toda vez que a gente bola uma nova ideia, a gente está fazendo bobagem. Congressos, encontros e tantos outros nomes que a nossa sociedade dá, avivamento, nada disso funciona. O que funciona é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente prega, alguns ouvem, outros dormem, outros estão pensando no preço do feijão, do arroz, da farinha, outros estão já planejando como é que vai ser o dia de amanhã, que roupa eu vou usar, que roupa eu não vou. Mas o reino de Deus vai crescer do jeito que Deus projetou. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. A gente fica olhando, né? Mas não está crescendo, mas não está dando resultado. A igreja, em vez de crescer, diminuiu. Porque a gente estava na boca do rio, era maior, agora a gente está no Altarcombe, é menor. Rapaz, esse negócio está certo não. Tem alguma coisa errada. Não, tem não, irmão. É desse jeito mesmo. Tem sempre oposição, perseguição, traição, decepção. Mas o reino de Deus continua. Amém. O reino de Deus é invencível. Glória a Deus. Parece que ele vai ser derrotado, mas não vai. Porque quem está com ele é mais poderoso que todos. Amém. Então aqui Jesus diz, ele frutifica. Primeiro a erva. Há uma progressão. A gente tem que tomar cuidado para não atropelar etapas. Como a gente vê muitas vezes na nossa sociedade crianças, 4, 5 anos, vendendo coisa na sinaleira. Aquela criança, ela devia estar onde? Na escola, estudando, recebendo uma instrução, sendo inclusive educada no Evangelho, para que ela vivesse a infância, tivesse a sua adolescência, chegasse à sua fase adulta e vivesse da forma correta. Mas nós temos uma sociedade toda transversa, toda de cabeça para baixo, aonde você vê velhos que se comportam como adolescentes. Verdade. E às vezes você vê adolescentes que querem ser adultos. Depois, quando chega uma fase adulta, quer voltar a ser criança. Não pode, que é isso. Então, cada coisa na sua época. Primeiro a erva, depois a espiga.
E por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. E então vem a parábola que a gente estudou. Percebeu como Jesus, em cada uma dessas parábolas, o contexto foi outro, que completa o que a gente está estudando? Por isso que os evangelhos são sinóticos. Às vezes a gente pensa que sinótico é que está contando a mesma história, não é. A ideia de sinóticos é que se completam. É como que um quebra-cabeça, que você junta essas três partes, então você tem a visão do todo. Por isso que quando a gente tem uma passagem como essa, que estão nos três evangelhos, é muito bom a gente estudar da forma que a gente fez hoje. Lendo a mesma passagem nos três evangelhos, para que a gente possa então extrair o máximo possível dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Mais uma vez, concluindo, irmãos, o reino de Deus, ele começa pequeno. Ele não chama atenção. E ele vai crescer, e ele vai se tornar árvore, e ele vai dar fruto. O nosso grande desafio é não deixar com que o mundo nos influencie, para que a gente, em vez de buscar fazer a obra de Deus como Ele mandou, nós venhamos a ter um comportamento parecido com o de Saul. Saul recebeu uma ordem de Deus, que foi passada a ele por meio do profeta Samuel. Olha, você vai vencer os amalequitas, eles são um povo perverso, eles perseguiram o meu povo e eu quero que eles sejam exterminados da terra. E deu a ordem e o poder para Saul executar. E Saul venceu, triunfou, não no poder dele, mas no de Deus. Mas na hora de cumprir, como Deus mandou, ele não fez. Ele viu um monte de animal bonito. Ele disse, não vou matar. Eu vou levar para eu sacrificar para Deus. E aí quem é que vai aparecer? Saul. Eu estou sacrificando para Deus. Eu estou sacrificando para Deus. Mas Deus não queria isso. Deus queria que você matasse ele lá. Era para exterminar tudo. E aí, para ele sair de bom, de misericordioso, o que foi que ele fez? Pegou o rei e disse, não vou matar o rei, porque eu vou sair de bom. Hoje não, fui lá, puni as pessoas, mas não vou exterminar todo mundo. Se a pessoa se rendeu, eu não vou matar. Mas Deus não deu a ordem. E às vezes é assim. Deus dá uma ordem. Não se ajunte com tal pessoa. Oh Deus, mas tal pessoa. Mas ele diz, irmão, mas age desse jeito. Oh Deus, mas eu tenho que ajudar um pouquinho para ver se ele vem. Mas não é assim. Não foi assim que Deus disse que era para fazer. Mas a gente acha que sabe mais que Deus. A igreja está cheia de mestres e poucos discípulos. É um monte de gente lendo a Bíblia e dizendo, eu penso assim, eu penso assado. Não, irmão, você tem que ler e obedecer. Você não está aqui para julgar a Bíblia, é ela que está te julgando. E você nem está percebendo. Se não tomar cuidado, você não vai perceber. Por isso que precisamos estar atentos para esses constantes avisos. Porque o reino de Deus, ele não vai satisfazer a nossa visão carnal. O reino de Deus já está se manifestando de forma espiritual diante dos nossos olhos e dentro de nós. Amém. Mas se nós estivermos buscando o reino de Deus de forma carnal, jamais o encontraremos. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por esse encontro, pela tua manifestação, Senhor, clara no nosso meio, nos guiando por meio da tua palavra. O Senhor sabe das nossas limitações, principalmente em relação ao que foi pregado hoje. Como nós, a começar de mim, nos encontramos muitas vezes envergonhados, porque já sabemos de determinadas coisas, mas ainda somos tentados pela sedução e astúcia do mundo, que nos influencia a abandonar o método de Deus de fazer
e abraçar um método diferente, nos prometendo que assim teremos melhor proveito. E muitas vezes caímos nessa cilada, Senhor, nos perdoa e nos ajuda a nos prostrar diante de Ti em humildade, em singeleza de coração, Senhor. Não para falarmos como se tivéssemos algo a acrescentar a Ti, mas para ouvirmos e obedecermos. Dai-nos, Senhor, desse privilégio de sermos Teus servos. Nos dai, Senhor, graça, e então nos ordena o que quiseres, pois tudo aquilo que o Senhor nos ordenar, temos a certeza que é bom, perfeito e agradável, pois assim é tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fala, pois é como o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a nos maravilhar com a Tua presença, a nos maravilhar com a Tua graça manifesta, Senhor, por meio da Tua igreja, a abraçar de todo o nosso coração a Tua palavra, Senhor, para não pecarmos contra Ti, Senhor. E como já nos foi dito, que possamos andar na luz, porque somos filhos da luz. Ajuda-nos, Senhor, nessa prática diária, Senhor, que jamais nos esqueçamos de onde fomos tirados, onde estamos hoje e para onde o Senhor está nos levando. Que possamos abraçar as Tuas maravilhosas promessas, nos agarrar nelas, sabendo que uma casa edificada na rocha jamais ruirá. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus! Salve-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga ao seu irmão: desperte, ó tu que dormes. Glória a Deus. O Cristo resplandecerá. Glória a Deus. Fala, Jesus. Me desperta.